Boa noite. Cadê as meninas do Devocional Entre Amigas? Estamos nós novamente aqui. Olha, a Áurea foi a primeira a chegar no nosso segundo. Elce também conseguindo chegar ao vivo. Nessi, Sueleide, que bom. Deia já chegando. Que bom, meninas. Noilma, Kênia, Renata. Ai, como eu fico feliz da gente estar se encontrando outra vez. Deus tem propósitos e nós íamos ficar no primeiro devocional. E aí vocês, né? Graças a Deus, Catiane já chegou também. Carla também, Janeide. Então, queridas, Deus nos desafiando a crescermos mais. Eu lembro de uma fala de Janeide, vocês conhecem Janeide, né? De Pastor Helder, minha grande amiga, está aqui conosco. E Janeide disse: Josi, assim que acabou o primeiro devocional, nosso último livro, A Caminhada de uma Mulher Cristã, Janeide mandou uma mensagem no privado. Ela é diretamente responsável por estarmos aqui também, além de outras. Mas Janeide disse: vai continuar? As mulheres da nossa geração precisam de teologia. E na hora eu disse: eu vou orar, Janeide, para Deus confirmar. E Janeide disse assim: e você vai orar? O ID do Senhor não precisa orar. Já está claro que é o que Deus quer. E aí foi ela, assim como, né, outras queridas que estão aqui, que me incentivaram muito. Assim que como Simone, Janeide, me incentivando. E estamos aqui, porque Deus tem propósito. Então, eu queria começar esse novo desafio recebendo vocês. E vamos orar ao Senhor. Que desafio Ele vai ter para nós dessa vez? Senhor, fala ao nosso coração, não é por acaso. Não foi só um desafio lançado por Janeide, por Simone e tantas outras, Senhor, que Tu conhece. E nós estamos aqui porque Tu mesmo deseja, Senhor, que estejamos crescendo, lendo a palavra, em oração, em comunhão e nos fortalecendo, sendo colunas nessa geração e exemplo para as outras mulheres mais novas, as meninas que nós chamamos, as jovens das nossas igrejas, que também, Senhor, precisam de testemunho, que possamos ser essas mulheres da Bíblia, aquelas que buscaram estar sempre com Cristo até o túmulo. Nós aprendemos muito com muitos exemplos de mulheres que andaram desenvolvendo o fruto do Espírito Santo. E agora nós queremos também aprender com esse novo livro a crescermos e a aplicarmos na nossa caminhada cristã para a glória somente do Teu nome. Em nome de Jesus, agradecemos o desafio e pedimos a Tua direção e bênção sobre nós e sobre cada família aqui representada. Em nome de Jesus. Amém. E aí, meninas, Geusa chegando, a Aline. Esse livro foi um presente de Aline. Essa aí, a Aline Bezerra, que vocês estão vendo. A Aline me deu esse livro fazia um bom tempo e achei um livro super interessante. Mas eu fui fazer uma enquete, tinham várias opções, e aí eu fiz uma enquete com algumas queridas que leem muitos livros bons. E a maioria, né, me sugeria um livro e outro. E quando eu falei em Caroline McCulley e Nora Schenck, todas acharam excelentes autoras. Elas têm uma trilogia, esse é o terceiro livro, Mulher Cristã e Bem-Sucedida, redefinindo biblicamente o trabalho dentro e fora do lar. E aí muitas acharam esse tema oportuno. Como Janeide conversava comigo, às vezes até tem umas linhas que hoje tentam até passar a ideia de que a mulher cristã não deveria trabalhar fora de casa. E aí, o que é fato, o que não é, o que é bíblico, o que não é. E esse livro vem com essa proposta, tá? Então, são duas autoras, uma é jornalista, palestrante, cineasta, que mora em Washington, inclusive publica no Washington Post, e tem um ministério com mulheres
E Nora Schenck é nutricionista, trabalha como consultora pessoal de saúde, casada, tem 2 filhos e reside na Virgínia, nos Estados Unidos. E a primeira é solteira. Então é bem interessante, a gente vai ver um pouco dessa história, tá? De como como elas se encontraram e elas são... Caroline é autora do livro Feminilidade Radical e traz um pouco desses conceitos nesse terceiro livro, bem interessante, bem interessante. E aí, vamos lá, pensando aqui sobre mulher cristã e bem-sucedida, esse é um novo desafio para nós. Nessas nossas caminhadas, nós vamos nos encontrar só nas segundas-feiras, tá, meninas? Segundas-feiras, de 8 a 8h30. Combinado? Então, vocês, se tiverem interesse, eu pesquisei esse livro e o menor preço que eu encontrei foi na Amazon por R$33, com frete grátis. Então, quem tiver interesse, tá lá no Instagram, eu coloquei esse valor e vocês podem ler pra gente na segunda-feira ir comentando, inclusive, aqui. Então, vamos começar. Elas começam falando que há uma grande dúvida. Trabalho, sucesso e vida familiar. Tem como conciliar? E elas dizem que não existem regras, existem propósitos. Por que nós trabalhamos em tal área, né? Por que não trabalhamos fora de casa, só em casa? E Caroline, ela começa dizendo que sempre trabalhou, se converteu aos 30 anos. Vou mudar essa posição aqui. Ela se converteu aos 30 anos e de lá para cá nunca parou de trabalhar. E mesmo solteira, bem-sucedida, sem filhos, ela disse que encontrou às vezes alguns conflitos, porque algumas pessoas achavam que ela era muito bem-sucedida profissionalmente, como se aquilo fosse mais importante do que mulheres que não trabalhavam fora. E ela se instigou a trabalhar melhor essa questão do valor do trabalho da mulher no lar. E ela começa a dizer que a mulher referência para nós ainda é a mulher do Provérbios 31. E eu convido vocês, peguem aquele mesmo livrinho, a mesmo caderninho lá, agora você só bota assim, desafio 2, livro 2, no mesmo caderno, a gente vai caminhar agora. Em Provérbios 31, do 10 em diante, a gente vai ver aqui que está falando sobre aquela mulher virtuosa, né? Para quem não lembra os versículos, mulher virtuosa, 31:10. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de finas joias. 13. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante. De longe traz o seu pão e ainda de noite já se levanta, dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e a adquire. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom e sua lâmpada não se apaga de noite. Estenda as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca, abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes. 24. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria. E a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levanta-se os seus filhos
e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Queridas, isso faz a gente pensar aqui que essa mulher de Provérbios 31, no versículo 13, diz: busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. Ela era uma mulher alegre. Ela andava naquele fruto do Espírito que a gente viu da alegria. 15. De noite se levanta, dá mantimento à sua casa, tarefa às suas servas. Ela era uma mulher que acordava cedo, né? Já planejava, ela tinha planejamento para o dia seguinte, ela tinha pessoas que trabalhavam para ela e ela coordenava a casa, assim como também no 16, ela comprava, examinava e adquiria uma propriedade. Olha só, plantava vinha com as rendas do seu trabalho. Aquela mulher, ela tinha uma reserva financeira para que no tempo de plantação ela plantasse, né? Naquela propriedade, provavelmente, tinha um objetivo. Aqui a gente vê, até no 18, uma coisa, no 17, algo interessante. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Até parecia que essa mulher malhava. Se a gente traduzir isso para os tempos atuais, ela achava tempo até para malhar. Versículo 18. Ela percebe que o seu ganho é bom. Ou seja, era uma mulher que tinha uma visão financeira. Ela contribuía com o orçamento doméstico. A sua lâmpada não se apaga de noite. Eu não sei dizer com tanta propriedade o que significa essa lâmpada não se apaga de noite. Mas é como se essa mulher ela tinha vitalidade para o dia e para a noite. Era uma mulher com vitalidade. No tocante à sua casa, no 21, ela vestia, ou seja, ela se preocupava com o frio. Ela honrava, né, no seu casamento, até ela dava bom testemunho enquanto esposa, porque seu marido era reconhecido. Ela vendia roupas, fazia e vendia roupas de linho, versículo 24. Força e dignidade eram seus vestidos. Falava com sabedoria, não temia o dia de amanhã, está no versículo 25. Quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. 27. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Queridas, e lá no fim, interessante no 31. Dá-lhe do fruto das suas mãos e de público louvarão as suas obras. Ou seja, essa mulher, como diz no versículo 30, enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Não necessariamente nós vamos ser louvadas somente se as nossas obras, se a gente servir fora de casa, mas dentro de casa também. Porque o que a gente vê hoje, né, e ela vem discutindo já no prefácio, é como se fosse assim, ou a mulher ela é boa profissionalmente, ou ela é boa quando se dedica a governar a sua casa e educar seus filhos, né, quando é casada. Mas, queridas, uma coisa que nós precisamos entender aqui. Mulher competente, mulher generosa, como essa mulher de Provérbios 31, nós podemos ser trabalhando dentro ou fora de casa, ou dentro e fora de casa também. Isso tem muito mais a ver com esta mulher que teme ao Senhor. É esta mulher que Deus espera que nós sejamos. E aí ela vai dizendo aqui, eu vou me deter um pouco mais à leitura, porque a gente está lendo o livro, tá? Do que emitir minhas opiniões. E ela vai dizer: há mais identidade no substantivo mulher do que no adjetivo solteira, casada ou divorciada. Foi quando ela diz que se libertou daquele falso conceito de que ser solteira
ou ter outro estado civil fosse menos feminino do que ser casada. Então ela percebeu que ser mulher é o grande propósito de Deus. E a feminilidade, ela traz muitos contrastes. Cada cultura vai interpretar a feminilidade de formas diferentes. Ela até faz um resgate histórico que no século XX, nos Estados Unidos, essa história do lar, né? O lar, ele era visto como um lugar onde a gente coloca as tralhas e onde a gente exibe o bom gosto. Só que no século XIX, é bem interessante lembrar que o lar era o lugar da produtividade, a economia de manufatura, uma economia local. E a mulher, ela era extremamente importante, tá? Então, tem aniversariante hoje, é Giane, parabéns! Nossa mulher forte, né? Tanto que trabalha fora como dentro de casa e que lidera a nossa SAF. Uma bênção, Deus abençoe. Então, voltando aqui, queridas, nesse século XX, nós passamos a ver o lar como algo que é visto somente para a gente chegar correndo, comer alguma coisa e sair para trabalhar. Não foi dado mais o mesmo valor. E aí as mulheres sofreram uma pressão. Em que sentido? Porque no século XX que nós estamos, o lar não mais se tornou o centro de consumo, mas é como se o centro de consumo passou a ser o mercado externo, né? Quem trabalha fora, então essa sim contribui para a produtividade. E essa esfera pública e local trouxe alguns conflitos para algumas mulheres. Só que uma coisa importantíssima, assim, me deliciou, estou me deliciando com essa leitura, e vocês vão perceber aqui. No lar, há todas as recompensas eternas. O cultivo de casamentos amorosos, a educação, o discipulado das próximas gerações, o cuidado aos parentes idosos, deficientes e a missão em alcançar vizinhos, em ser hospitaleiros. Há desafios muito maiores dentro do lar do que fora do lar. Do ponto de vista cristão, há recompensas eternas. São recompensas eternas que a gente vai ter com nossa missão dentro do lar. E aí passaram para nós uma ideia de que do século XX em diante, a mulher que não estava dentro desse mercado de trabalho, ela fosse, né, até menos valorizada. E ela fala aqui de uma questão interessante, que a mãe dela, da autora, ela era jornalista e já tinha trabalhado em outros empregos. Mas quando casou com 3 filhas, ela fez uma escolha de não trabalhar fora para dedicar-se à educação e à condução da casa. E ela disse que depois de algum tempo, quando ela falava sobre a profissão dela, ela disse que quando ela dizia que ela era cineasta, jornalista, escritora, palestrante, parece que era mais importante e mais interessante do que o que a mãe tinha feito. E ela dizia que isso começou a ser um paradoxo para ela, porque ela viu de perto a importância da mãe, como muitas de nós aqui, né? Vocês podem dizer aqui, quantas de nós a mãe dedicou-se, ou elas mesmas se dedicam a esse trabalho contínuo no lar, a educação, a condução da família, e que foram assim mulheres e que são mulheres valorosas. Então não é regra geral. Ela quer dizer isso, que Deus ele não tem uma caixa como aquela caixa do tamanho da caixa de mala que a gente vê no aeroporto, para ver se a mala da gente se encaixa ou não se encaixa, se passa ou não passa no teste. Deus não tem uma caixa, um formato. Deus tem propósito para cada criatura. E a mulher cristã bem-sucedida, na verdade, aos olhos de Deus, é aquela mulher piedosa, generosa,
é aquela mulher que a gente acabou de ler em Provérbios 31, que teme ao Senhor. E aí, ela, quando foi escrever os 2 livros, ela disse que o primeiro livro, ela focou mais na questão da verdadeira feminilidade, que estava relacionada àquelas que casavam e tinham filhos. Então, ela discutiu muito essa verdadeira feminilidade. Ser mulher, e nesse caso, ela focou muito numa mulher piedosa e solteira também, né? Então, ela fez essa discussão, que era a feminilidade radical. No segundo livro, ela já começou a refletir sobre o valor da feminilidade no lar e essas influências do século XX. O consumo, quanto o consumo influenciou dentro dos lares, mudando valores, interferindo, né, em alguns conceitos e enfraquecendo a fé de muitos. E esse livro aqui, que faz parte dessa trilogia, ela fez a parceria com Nora Schenck e ela vai dizer que as experiências diferentes delas foi a razão para trabalharem juntas. Por quê? Uma percepção de uma mulher que estudava o feminismo, com toda essa influência que ela tinha, mas solteira, sem ter essa experiência com filhos e com lar. E a outra com 2 filhas, com casamento e trabalhando fora. Então, eram 2 referências que elas juntaram para trazer para nós. E as 2 perceberam que a mulher de Provérbios 31 era a mulher que inspirava a ambas. É interessante a gente perceber isso. E elas destacaram, né? Era uma mulher que tinha produtividade, gerenciava as finanças, trabalhava como... E o trabalho, se a gente for observar, é um colaborador do amor, né? Porque tem tarefas que a gente vai ver, inclusive, até na mulher de Provérbios 31, que ela só podia ofertar, ela era generosa porque ela trabalhava. Ela só podia comprar uma propriedade e plantar uma vinha porque naquele caso ali o propósito era que ela trabalhasse. Não é regra geral. Então, ela vai falar aqui sobre o trabalho. Ela diz que o trabalho é um colaborador do amor. E ela diz, são tarefas realizadas em parceria com um Deus gracioso que usa o nosso trabalho para abençoar o nosso próximo. Quem é o nosso próximo? Pode ser o que está mais próximo de nós, pode ser o de dentro da nossa casa. Mas também o próximo, que a gente pode abençoar com o nosso trabalho, pode ser alguém que Deus coloca na nossa vida para nós abençoarmos. Ou seja, as mulheres têm que trabalhar, devem trabalhar, e ela diz, sim, claro que sim. A Bíblia nos chama para trabalhar em prol da glória de Deus. Mas o local em que trabalhamos não define nem mede o nosso sucesso. Este é um livro sobre as que trabalham fora e as que trabalham no lar. Mais importante é que esse é um livro para nós entendermos que Deus nos chamou para glorificar a Ele, sendo onde estivermos, fazendo o que Ele mesmo nos capacitou e nos chamou a fazer. Não existe para Deus a mulher mais bem-sucedida e a menos sucedida. Aliás, o que é ser uma mulher bem-sucedida? É uma mulher que tem muitas coisas, é uma mulher que tem reconhecimento. Para quê, queridas? Daqui a 100 anos, nenhuma de nós vai existir mais. Isso aqui não está no livro, mas é fato. Daqui a 100 anos, nem eu, nem você, nem a que trabalhava fora, nem a que trabalhava no lar, nem a que vive correndo e que eu não estou criticando, mas que não tem tempo para parar, porque tem que ganhar dinheiro, porque tem que ter fome, porque tem que ter cada vez mais sucesso. Nem aquela que está feliz em crescer somente na palavra de Deus e servindo com amor, né, a esse Deus gracioso e está feliz também. Daqui a 100 anos, nenhuma delas vai existir mais. Ou seja, nós precisamos começar a entender o que é sucesso. E eu queria convidar vocês a abrir em 1
1 Coríntios 10, 31, tá? Diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Fazei tudo para a glória de Deus. Este é o propósito, onde Deus nos colocar para ser luz, como Renata diz, para fazer diferença, né? Para que a gente possa, de fato, glorificar a esse Deus que nos criou, que nos chamou, que nos salvou, que morreu por nós. E nós estamos nessa terra como peregrinos, Rafa. Né? A gente não vai ficar aqui, então tudo que a gente investir aqui, um currículo grosso que a gente investir aqui, tudo bem, se isso for um propósito de Deus para uma ou para outra, mas isso não é regra geral. Fato é que o maior propósito de Deus é glorificarmos a Ele com a nossa vida, com aquilo que a gente faz, seja dentro, seja fora de casa. E aí, queridas, podemos ir mais uns 5 minutinhos, porque quando eu vi agora, 8h30. Pode mais 5 minutinhos aí, sejam legal aí. Como só vai ser uma vez por semana, né? Vamos 5 minutinhos mais. Porque eu me empolguei e fui lendo e muita coisa interessante ela vai discutir aqui, que ela vai dividir esse livro em 3 sessões. Primeiro, a história do trabalho, a história bíblica e cultural do trabalho. A segunda sessão é a teologia do trabalho e ela traz 4 conceitos nessa área. Terceiro, o ciclo da vida do trabalho. É o que aprendemos nas 2 sessões anteriores, aplicando com sabedoria as fases da vida de uma mulher. É maravilhoso, sabe? A gente vê assim, mulheres inteligentes de Deus, como Janeide já super indicou essas autoras, elas se dedicam a dizer para as mulheres que nós precisamos, acima de tudo, colocar Deus e a sua palavra acima de qualquer coisa. Isso é ser uma mulher bem-sucedida. É a chave da questão. E ela vai dizer que pede licença para usar um termo, porque não encontrou outro melhor. Mães que ficam em casa. É o termo para usar essa expressão, aquelas que trabalham muito, mas que trabalham dentro de casa, tá certo? Então, ela vai dizer que não importa onde você esteja trabalhando atualmente, esse livro deve nos encorajar a ser uma mulher criativa, laboriosa, para a glória de Deus. Para a glória de Deus e para testemunho e para ajudar o próximo. Quantas mulheres fazem diferença com o seu trabalho? Eu me lembro de Wilma, uma ex-professora minha de português, sou doida para reencontrá-la, e foi a melhor professora que eu tive, acho que uma das melhores durante toda a minha vida, e certamente ela me ajudou muito a passar no concurso da prefeitura, porque a prova de português eu achei facílima, porque eu lembrava de tudo que o Wilma ensinava. E o Wilma, além de ser uma excelente professora de português, ela sempre foi muito de Deus. Desde que eu a conhecia, né, desde o fundamental, ela era de uma igreja congregacional, dava bom testemunho, e até hoje, pelo que me consta, ela ainda continua servindo a Deus. Palmarisa, nossa amiga. Palmarisa, quantas mulheres aqui não já foram atendidas por Palmarisa em qualquer hora, às vezes nos socorre em horas até passando do horário, né? Quanto já dedicou, quantas crianças já nasceram, porque quando ela fazia parto, quantas foram abençoadas por cirurgias feitas pelas mãos dela, né? E às vezes tem costureiras, né? Quantos vestidos, tantas mulheres já vestiram noivas ao longo de tantos anos, as farmacêuticas, as enfermeiras, Perla, que está aqui, né? Que trabalha no SAMU, trabalho tão difícil, né? Que dão plantão, viram noites trabalhando, vendedoras, as que trabalham em salão de beleza. Gente, tantas mulheres tão sábias, que fazem tanta diferença e que são de Deus,
Que bom a gente poder dizer assim, e é crente na palavra do Senhor, e crê na Bíblia. Olha que faz diferença e ajuda. Né? Como a doutora Sandra, cardiologista. Sim, Sandra Nízia, minha querida amiga, é verdade. As psicólogas também, né, Bela? É verdade. Quantas e quantas e quantas, queridas, contribuíram com a nossa vida. Aí tem mulheres machistas, que quando uma mulher trabalha fora, ainda tem aquelas que criticam. Mas quando elas vão procurar uma ginecologista, uma proctologista, elas procuram uma mulher porque se sentem mais à vontade. Não é um paradoxo, não? O que é que vocês acham? É paradoxal, muitas mulheres não querem ir para um especialista como um proctologista e ficam procurando uma mulher para ver se tem em outro estado. Aliás, em outra cidade, quando não tem na sua, porque se sentem mais à vontade. Mas aí, às vezes, criticam mulheres porque trabalham. Não critique não, queridas. Porque às vezes tem mulheres que têm que ficar pouco tempo em casa, têm que administrar, às vezes sofrendo forte angústia, porque gostariam de ficar mais tempo em casa, não virar noites em plantões, não deixar os filhos com a ajuda de outras mulheres criando seus filhos. Mas elas fazem isso porque Deus tem um propósito. A gente deveria, pelo contrário, quando as conhece, orar por elas e não criticá-las. Às vezes nós somos mais machistas do que muitos homens. Às vezes a gente até acha, mas eu não confio muito não, uma mulher pilota, sabe? Porque, sei lá, vai que esse avião cai, uma mulher. Queridas, quantas mulheres são sábias, sensatas, estudiosas. Eu já fui professora por muitos anos e minhas grandes alunas, eu tinha muitas salas de aula que as melhores alunas eram mulheres. Então, muito preconceito está na própria mulher. E aí, nessa parte 1, que eu tinha separado para hoje, mas a gente não vai fazer hoje, ela começa falando sobre a história da mãe, quando a mãe faleceu. Eu vou só fechar isso aqui, tá certo? Só 2 minutos hoje, porque hoje é a abertura, né? Prometo que é porque eu tô empolgada depois de muito tempo sem encontrar vocês. Mas eu vou só falar dessa história aqui pra gente fechar. Ela disse que quando a mãe dela faleceu num acidente de carro, ela e as 2 irmãs, organizando o funeral da mãe, ficou cada uma com uma função. E para ela mesma pediu a missão de redigir o obituário para o jornal sobre a morte da mãe. E aí, queridas, ela diz, eu me ofereci, porque eu queria honrar a sua vida. E nas últimas palavras sobre a profissão da mãe, no obituário, ela colocou dona de casa e voluntária. E no formato do obituário ficou só isso, dona de casa e voluntária. E ela diz, mas isso era apenas uma parte da sua identidade. Minha mãe dizia, não sou casada com uma casa. A gente não deve priorizar tanto a casa, mas o lar que Deus nos colocou. Sejamos solteiras, casadas ou estejamos separadas, nós fomos chamadas para, no lar que Deus nos colocou, glorificar a Deus. E ela disse que a mãe dela era jornalista, trabalhou em televisão, teve outros empregos, mas quando casou escolheu trabalhar em casa e investir no lar e não casar com a casa. Né? Então, ela disse que foi se questionando muito, porque fez muitas vezes ela sentisse mais importante do que o trabalho da mãe. Quando ela diz, mas eu nunca casei nem tive filhos. Deus teve um propósito diferente para cada uma. Então ela disse que a partir daí não deixou mais que as pessoas fizessem ela pensar que o que ela fazia fosse mais interessante do que o que a mãe fazia, porque não é. Eram propósitos apenas diferentes. Ser solteira, ela diz, também não é uma decisão para muitas mulheres. Elas não decidiram estar solteiras ou elas não decidiram ter o casamento acabado, porque muitas vezes é decisão do outro. Elas sofreram por isso. Então, nem isto, nem aquilo. Ela diz, eu não escolhi.
ser uma mulher de carreira profissional e ser solteira. Mas aconteceu, foi propósito. E aí, queridos, ela disse que as duas irmãs dela casaram, cada uma teve 2 filhos, trabalhavam e também deixaram as carreiras por conta do casamento, porque também escolheram, né? Propósitos. Aliás, cada uma tinha 3 filhos. E vocês sabem muito bem que nos Estados Unidos não é tão fácil ter uma secretária doméstica como, né, no Brasil nós conseguimos ter. Então elas tinham sogros com doenças sérias, listas infindáveis de tarefas. E aí ela disse que a família dela sempre teve bons exemplos de produtividade feminina. Que a gente não devia fechar a questão da produtividade feminina no que a mulher deveria fazer. Isto é produtividade, isto não é. Isto é ser bem-sucedida, ou isto não é. Porque como é que Deus está vendo se somos bem-sucedidas ou não? Porque daqui a 100 anos a gente já sabe, não existe nenhuma de nós. O currículo nosso, inclusive, nem vai mais valer, né? E o que vai ficar? Para quem será? Então, queridas, eu trouxe mais conteúdos hoje, mas vou deixar para segunda-feira. Mas eu queria que a gente saísse daqui hoje pensando nisso. Que muitas vezes nós somos criticadas, até Jesus foi criticado em João 5,17. Eu quero concluir dizendo, João 5,17. Jesus curou, né, um paralítico, no versículo 12, quando Jesus disse, toma o teu leito e anda. Quem é esse? Quem é esse homem que te disse, toma o teu leito e anda? Aí no 15, o homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. No 16, os judeus perseguiram Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então no 17 Jesus dizia, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Trabalho não quer dizer que a gente tem que trabalhar dentro de uma empresa, tá? Jesus trabalhava no propósito de Deus para ele. E nós podemos trabalhar no propósito de Deus para nós, em qualquer lugar onde Deus nos colocar. Como a gente leu em 1 Coríntios hoje. Tudo quanto façais, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Faça para a glória de Deus. Porque é isso que vai ficar, tá, queridas? E o exemplo e o testemunho que a gente vai deixar. Que possamos passar por esta terra, deixando um legado para quem tem filhos, para quem não tem, ou para quem conviveu conosco, dizer assim, e além de ser temente a Deus, tudo que fazia com amor, fazia bem feito. Queridos, eu escuto muito pessoas, eu vivo de escutar histórias, e alguém me falava da avó, um dia destes, que eu fiquei doida para conhecer a avó. Falava com tanto afeto que a avó fazia para cada neto quando ia lá, comida preferida, quando passavam férias na casa da avó, era maravilhoso. Meu Deus, como aquela avó marcou aqueles netos. E ela não trabalhou fora. E quantas mulheres marcam a vida de tantas pessoas trabalhando fora, né? Trazendo crianças ao mundo, costurando um vestido para uma noiva que vai ficar para o resto da vida aquela história, professoras, né? Enfermeiras, quantas pessoas chegam de madrugada no hospital e quando a gente se depara na recepção, tem uma mulher na recepção, tem uma atendente, depois tem uma técnica de enfermagem, depois tem enfermeira, depois a gente vai ver tem uma médica e elas estão lá deixando sua cama quentinha para nos servir e nós muitas vezes somos machistas. Deus tem um propósito para cada criatura. Que Deus nos abençoe. Segunda-feira, eu prometo que aí vai ser de 8 a 8h30, tá, queridos? Obrigada pela esticadinha que a gente deu. É porque eu me empolguei nesse livro. É uma discussão maravilhosa. Vocês vão ver como a gente vai aprender muita coisa. E eu não aguentei, né? Primeiro dia, já estava com saudade. E segunda-feira, de 8 às 8h30, a gente se encontra aqui, se Deus quiser. Tchau!